Você tem ideia do número de pontos de carregamento, Thiago, que nós temos no Hoje Brasil? no Brasil, a gente já conta com algo em torno de 1.000 pontos de carregamento, sendo desses 1.000, 100 pontos de alta velocidade. Pontos que você carrega o e-tron, por exemplo, Meia a hora, 40% de carga em 1 hora, se o carro estiver zerado. Você nunca vai estar com o carro zerado, né? Você vai sempre carregar com um pouco mais de bateria. Então, mas a média é isso. Em 1 hora você tem seu carro pronto para uma viagem longa. Eu e o Gustavo, a gente disputa ali no odômetro quem está rodando mais com o carro elétrico. Já fiz viagens de 2.000 quilômetros. O Gustavão também, né? Que acompanha com certeza o Gustavo no Instagram, vê que ele está em todo o Brasil e não é impedido pelo fato de estar no veículo elétrico. Você me surpreendeu agora, eu não fazia ideia que era tantos pontos. No caso, então, por exemplo, se eu estou no meu apartamento, mesmo se for vetada a decisão de colocar algum centro de carregamento, mesmo se tenha alguma forma de eu pagar, reembolsar o condomínio depois, por exemplo, em São Paulo eu consigo em algum lugar perto que eu vou conseguir carregar, só deixo o carro lá? Como é que é? A maioria dos shopping centers, muitos centros automotivos. Sim, muitos centros automotivos, de seguradoras. As próprias concessionárias, eu não sei se há algum tipo de limitação, mas se eu encostar o meu carro em qualquer carregador de qualquer marca, está funcionando e há uma cortesia entre as empresas enfim, preciso carregar e o serviço está disponível, sem custo ainda. Não tem uma briga para falar, não, esse é o meu carregador, esse daqui é o seu e tal? Não, os carregadores são liberados hoje para todas as marcas. Alguns exigem, por exemplo, que você pague o estacionamento, que é o caso de shopping. Espaço de coworking, né? Tem muito carregador. Você lembra da época que vocês estavam com a gente lá no Spaces? A gente tinha um carregador, temos, né? Um carregador de carro elétrico em todas as unidades. E é impressionante como a nova economia conecta com veículos elétricos. Porque quem já está hoje inserido na nova economia, que compartilha ali o carro, compartilha o apartamento, compartilha o espaço de trabalho, de repente, quando o cara vai para uma mobilidade privada, ele já está migrando para esse conceito de uma mobilidade mais sustentável. Então, ter carregadores elétricos em espaços de trabalho tem sido uma grande tendência. Só para exemplificar aqui, hoje tem muito carregador ainda que é privado, que são de empresas. Por exemplo, uma grande empresa de ônibus que tem frota híbrida ou elétrica, que tem carregadores privados. Esse, com certeza, não tem acesso. Mas hoje, o carregamento público de carro elétrico é muito fácil. Eu tenho carro elétrico há 5 anos. Eu comecei com um carro que tinha autonomia de 100 km. Então, você imagina o perrengue que era, né? Todo dia eu fazia conta se eu conseguia chegar ou não onde eu precisava ir. Evoluiu demais. Hoje, você não passa mais por nenhum tipo de perrengue tendo um carro elétrico, sabendo, né, a sua programação diária. Agora, existe uma vantagem muito grande, né? Com a gasolina quase R$6, dependendo, né, da onde, talvez até mais caro. O custo de eletricidade no Brasil, o Brasil tem uma matriz energética muito limpa comparada com outros países, né? Quase 70%, acho que o Johannes até uma vez eu vi numa entrevista dele, 70% do Brasil é feito com energia limpa. E a nossa energia é barata comparado com a gasolina. Você tem uma ideia que hoje 1 quilômetro rodado no e-tron custa para a gente em torno de 10 a 15 centavos. 1 quilômetro rodado de um carro de mesmo porte a gasolina custaria R$1. Custa isso para quem paga energia, porque ainda tem uma questão que ainda está associada àquela primeira pergunta que foi feita para o Johannes, né? Mas por que alguns países adotam mais rápido? Tem uma diferença entre a oportunidade, que é o que, por exemplo, a Audi está oferecendo no mercado hoje, a oportunidade de experimentar o elétrico, versus a necessidade. Por exemplo, acho que há mais de 2 décadas, lugares mais elevados da Suíça, a região de Jungfrau, é assim que pronuncia, não permitia mais circulação de automóveis a combustão, poluentes, porque estava sujando a neve. Então, ali os primeiros elétricos compactos começaram a ser testados e adotados. No Brasil, nós não temos essa necessidade. Ou, quando houve, no passado, a necessidade de manter as cidades mais limpas, vieram os trólebus, né? Os inconvenientes trólebus, silenciosos, confortáveis, mas que você tem que colocar toda aquela infraestrutura de cabos e que limita a circulação desses ônibus. Alguns param nas esquinas, né? Porque desencaixa ali o cabo, enfim. Mas empresas públicas e prefeituras não pagavam energia. Não sei se pagam hoje. Então, os trólebus surgiram como uma oportunidade, uma necessidade para reduzir o custo do transporte nas cidades, quando toda a infraestrutura era pública. Hoje, acho que foi muito feliz o momento em que a Audi e outras empresas trouxeram carros elétricos para o Brasil, já em meio a uma pandemia em que as pessoas estavam se desurbanizando por causa do home office, e principalmente quem tem maior poder aquisitivo estava se mobilizando para regiões, casas de campo, por exemplo, que já tinham uma infraestrutura de geração fotovoltaica, como eu tenho na minha casa, alguns anos atrás, instalada para reduzir o custo de uma área comum muito iluminada, aquecimento de piscina, enfim. E a gente percebe que com a geração própria de energia, o meu custo por quilômetro está para baixo da casa dos centavos, é irrisório, né? Eu posso dizer que os 15 mil quilômetros que eu rodei com o e-tron, não cheguei a gastar R$1.000 no consumo total de energia.